E o Bahia é o clube mais valioso do Nordeste. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Estudo aponta 6 clubes do Nordeste entre os 30 mais valiosos do Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês agora uma matéria do Cássio Zirpoli, tá? Onde ele coloca aqui os clubes mais valiosos do Brasil num ranking atualizadíssimo. Enquanto eu for lendo aqui pedaços da matéria do Cássio, eu vou dando a minha opinião de acordo com cada pedacinho da matéria que eu for lendo. Melhor do que ler tudo e depois vir com a opinião. Pode ser que eu esqueça algum assunto, né? Então, eu vou lendo aqui partes da matéria do Cássio Zirpoli e vou, ao mesmo tempo, dando a minha opinião, tá? Lembrando que a matéria completa do Cássio, tá? Do blog do Cássio, vai estar aqui na descrição deste vídeo, tá? Você baixa aqui na descrição, clica lá no link e você pode ver a matéria completa deste competente amigo Cássio Zirpoli, que é sim um grande jornalista, um grande profissional, tá? Enfim, e o Bahia, hein? Clube mais valioso do Nordeste. Mas eu tenho um argumento para tudo. Vamos nessa. A terceira versão do estudo, produzido pela Esportes Valoi, apontou um robusto crescimento de 31,2% na avaliação econômica de 30 dos maiores times do país. Com a recuperação após a flexibilização da pandemia da Covid-19, além de considerar inflação e câmbio, a soma passou de 25,3 bilhões de reais para 33,2 bilhões de reais. Mais uma vez, a lista é liderada pelo Flamengo, 3,7 bi, embora Palmeiras, 3,4 bi, esteja na cola pela segunda vez. Na versão anterior, a diferença entre eles era de 336 milhões de reais. Agora é de 377 milhões de reais. De 2021 para 2022, cada um evoluiu mais de 1 bilhão de reais. Somados, os 2 clubes mais valiosos que ganharam as últimas 4 edições da Libertadores estão estimados em 7,1 bilhões de reais, ou 21,6% do top 30. Não tem como não reconhecer que Flamengo e Palmeiras são as equipes mais valiosas do Brasil, tá? Isso vai muito de encontro com Bahia e Fortaleza, que são as 2 mais valiosas do Nordeste. Bahia em primeiro, Fortaleza em segundo. Por quê? Porque o Flamengo, além de conquistar títulos junto com o Palmeiras, contratam elencos milionários, então tem o valor do elenco também, né? O valor de mercado não só do clube em si, do patrimônio, mas também do elenco, e também tem as conquistas, né? Os prêmios conquistados, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então tudo isso faz com que os grandes clubes se tornem cada vez maiores. No caso do Fortaleza, querendo ou não, o Fortaleza vai pela sua segunda participação seguida na Libertadores da América, fez 2 campeonatos seguidos da Série A, onde ficou entre os 8 melhores do Brasil. O primeiro, em 2021, ficou em 4º e o segundo, em 2022, ficou em 8º. Vem ganhando aí títulos estaduais e títulos da Copa do Nordeste. Enfim, o Fortaleza está se encorpando, né? Além disso, tem feito contratações também muito boas e tem hoje um elenco, podemos dizer assim, mais milionário do que o elenco do Sport, por acaso, né? Já o Bahia, por mais que não esteja tendo aí muitas conquistas e acabou de subir da segunda para a primeira divisão, teve o aporte aí do Grupo City, né? Grupo City esse que vai deixar dinheiro no Bahia, isso aumenta muito o valor de mercado do clube, apesar de que Bahia e Fortaleza não possuem estádios próprios, né? Mesmo assim conseguem estar na frente de Sport, que tem estádio próprio, de Vitória, que tem estádio próprio, de Santa Cruz e Náutico, que também possuem estádios próprios, né? Enfim, até o Ceará, cara, tá na frente dos 3 clubes pernambucanos. Então, cara, isso só mostra realmente a decadência que se meteu o futebol pernambucano. Sobre o Bahia, o aporte de 1 bilhão de reais nos próximos 15 anos ajuda para que o mercado fique aquecido. Isso traz também a valorização do clube. Clube esse que fez agora em janeiro um aporte financeiro em contratações de 33 milhões de reais por enquanto, né? Isso porque não foi divulgado a contratação do Diego Rosa entre Bahia e Manchester City, uma transação interna. Senão poderia ter sido um pouco mais, né? Querendo ou não, foram as maiores, digamos assim, contratações da história do Bahia. Em relação ao Nordeste, são 6 clubes presentes. Foram 7 nos relatórios da Sport Valor de 2020 e 2021.
mas o Vitória acabou saindo da nova divulgação. Portanto, os times mais presentes, Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico e Santa, estão avaliados em 2,541 bilhões de reais. Pela terceira vez, o Bahia segue à frente da região. Após a queda de menos 17% durante o pico da pandemia, o tricolor de Salvador registrou uma evolução de mais 29% no último ano, finalizando com o acesso com 594 milhões de reais, atingindo o maior valor da região até hoje. O Fortaleza, que se classificou de novo à Libertadores, aparece na vice-liderança pela segunda vez. Subiu nada menos que 55%. A novidade no pódio é o Ceará, que ultrapassou o Sport hoje em quarto lugar. O Leão Pernambucano era o segundo colocado há 2 anos. Na sequência, outra mudança, com o Náutico passando o Santa Cruz, que mesmo na Série D se mantém firme no top 30, graças ao Arruda. Um estádio com mais de 60 mil lugares. Afinal, o patrimônio é levado em consideração. Na verdade, isso também ajudou o Sport com a Ilha do Retiro e Náutico com Aflito. Pessoal, olha só. O Sport realmente tem uma estrutura física de fazer inveja a baianos, a cearenses. Essa é uma realidade. Mas qual é o problema do Sport hoje em dia? Primeiro, o clube em si, elenco, está, digamos assim, desvalorizado por disputar campeonatos secundários, como, por exemplo, uma segunda divisão, e por não fazer participações decentes em campeonatos como Copa do Brasil, por exemplo. E o Sport já não ganha uma Copa do Nordeste desde 2014 e já não ganha um Campeonato Pernambucano desde 2019. Tudo isso atrai um decréscimo do valor de mercado do próprio elenco, já que o Sport vai deixando de ganhar dinheiro e vai perdendo poder de compra. Exatamente. Como é que o Sport vai comprar um jogador de 10 milhões de reais se não fatura? Então o Sport precisa urgentemente começar a faturar com títulos, voltar a ter relevância no futebol jogado dentro das 4 linhas, para depois poder crescer novamente, né, e melhorar o seu patrimônio físico. Em relação ao patrimônio físico do Sport, cara, a Ilha do Retiro precisa há muito tempo de uma reforma. O complexo da Ilha do Retiro precisa há muito tempo de uma reforma. Eu já falei isso aqui várias vezes em diversos outros vídeos, sejam vídeos dirigidos ao Fortaleza, ao Bahia ou ao próprio Sport Clube do Recife. Cansei de falar aqui, tá? O patrimônio físico do Sport é impressionante. Muito dificilmente você vai ver um clube que tem um estádio e ao seu redor tem vários complexos. Complexo de natação, complexo de tênis, quadras poliesportivas para a prática do hóquei sobre patins, futebol de salão, vôlei, basquete. Cara, é impressionante. Isso sem falar os departamentos de judô, futebol, de taekwondo, sei lá, da própria natação, vestiários, restaurantes, cara, áreas de piscina. Bicho, o esporte é impressionante. Você realmente tem que entrar na Ilha do Retiro, visitar o complexo para você ver. Mas, se você vai no complexo da Ilha do Retiro hoje, você vai ver o espaço do complexo do tênis reformado, mas os demais espaços de outros complexos obsoletos. O esporte tem imediatamente que iniciar com o retrofit da Ilha do Retiro. Já que não se pode construir uma arena do zero, tem que ter o retrofit, porque o retrofit vai reformar a Arena do Retiro, deixar a casa do esporte mais nova e aí sim aumentar o seu valor de mercado. E ao mesmo tempo reformar os ginásios de futebol, de salão, de tênis, de hóquei. Tênis já foi reformado, né? Os ginásios de futebol, salão de vôlei, de basquete, de hóquei. Reformar tudo, reformar a área de piscina. Tudo isso vai vir com o tempo, com parcerias, né? Eu espero que, sinceramente, que nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos eu volto aqui fazendo vídeo, ou menos fazendo vídeo, de que o valor de mercado do patrimônio do esporte esteja muito, mas muito acima do que está hoje em dia, que é como se fosse uma casa velha. É a mesma coisa, eu comprei essa casa aqui e nunca reformo a casa. Aparece uma rachadura, eu não vou lá e não arrumo aquilo, não passo um cimento, não pinto nem nada, a casa vai perdendo valor. A mesma coisa acontece com a propriedade do esporte, que é o complexo da Ilha do Retiro, né? Enfim, e sobre Bahia e Fortaleza, acabei de dizer, né? Um pouco antes no meu comentário, os caras estão ganhando campeonatos, os caras estão tendo investimento de grupos estrangeiros, os caras estão disputando Libertadores. Claro, no contexto geral, falando assim no geral dos dois clubes, né? Claro que um se sobressai mais que o outro. O Bahia está na frente do Fortaleza, porque tem, por incrível que pareça, um elenco mais caro e um patrimônio maior que o Fortaleza, mas o Fortaleza vai de vento em popa para que talvez no próximo ano passe o Bahia neste ranking, tá?
Vamos aguardar. Enfim, agora nós vamos olhar aqui a classificação do primeiro ao 10º lugar no ranking e também do 11º ao 20º. Em primeiro lugar, com 3,787 bilhões, vem o Flamengo. Em segundo lugar, Palmeiras. Em terceiro, Atlético Mineiro. Em quarto, Corinthians. Em quinto, Internacional. Em sexto, São Paulo. Em sétimo, Atlético Paranaense. Em oitavo, Santos. Em nono, Grêmio. E em 10º, Fluminense. Já você pode olhar aí agora do outro lado, né, do ranking, do 11º ao 20º. Em 11º, Red Bull Bragantino, com 872 milhões de reais. Em 12º, Botafogo. Em 13º, Vasco. Em 14º, Cruzeiro. Em 15º, Bahia. Em 16º, Fortaleza. Em 17º, Atlético Goianiense. Em 18º, América Mineiro. Em 19º, Curitiba. E em 20º, Ceará. Veja que o Vasco passa aí pelo mesmo problema do Sport. Tem patrimônio, tem estádio, mas está aí, ó, atrás, por exemplo, do Botafogo, que não tem estádio, e do Bragantino, que tem estádio, mas, enfim, o Bragantino é um clube bem menor do que o Vasco, né? Mas está tendo, digamos assim, aporte financeiro, está tendo, digamos, contratações, está tendo moral no mercado Bragantino desde que a Red Bull assumiu o clube, né? Então você veja que o Vasco passa pelo mesmo problema do Sport. Inclusive, não sei se você reparou, mas o Vasco está com 730 milhões de reais, mais um decréscimo de 72 milhões. Né? Então, veja que o Vasco também enfrenta aí os mesmos problemas do Sport, mesmo o grupo 777 Partners tendo assumido o Vasco há uns 2 meses. Né? Veja a diferença do Vasco para o Bahia. Vamos agora olhar do 21º ao 30º colocado. Em 21º, com 408 milhões de reais, veio o Sport, mesmo com um acréscimo de 63 milhões. Tá? Em 22º, com 320 milhões, Juventude. 23º, 308 milhões, Guarani. Goiás vem em 24º. Náutico em 25º. Santa Cruz em 26º. Ponte Preta em 27º. Avaí, 28º. Cuiabá, 29º. E a Chapecoense em 30º. Só lembrando que o link para esta matéria do blog do Cássio Zirpoli estará aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Descrição, tá? Também aí junto do link do Cássio vai ter o link para o meu Instagram, o Instagram do Nerd Rubro Negro Esporte e também o nosso perfil no Twitter. Pô, se você me seguir no Instagram e no Twitter, podemos debater mais de futebol nessas duas redes também. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Hoje é mais um dia que teremos aí pelo menos uns 4 a 5 vídeos aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. Cara, apoie esse projeto. Se não pode ser membro, compartilha. Se você compartilhar este canal, você já vai estar ajudando e muito esse projeto a crescer. Deixa like, se inscreve no canal. Tchau, galera!